Olá, olá, sucesso com você. Ó, se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segure com força, ó. Tá bom? Isso aí. Mais uma aula super profunda, super técnica aqui no nosso querido YouTube, para você ficar por dentro das paradas de sucesso do mundo tributarista, do mundo tributário. Fechou? Seguinte, já dá um like nesse vídeo. Por quê, gente? Para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância. E você colabora aqui com essa pessoa linda que vos fala, que está investindo um tempo da sua vida para te dar conteúdo profundo, gratuito. Curte aqui então esse vídeo, tá bom? Combinado assim? Qual que é o tema de hoje? Nós vamos falar de oportunidade para o Simples Nacional, empresas do Simples Nacional, mas também serve para do lucro presumido, tá? Empresas do ramo de alimentação, restaurante, bares, essas aí que recebem gorjeta. Ou se não, né? Aquele adicional de 10% que tem na conta, você vai nos lugares, não tem que pagar 10% a mais, isso também é gorjeta. Esse é o conceito de gorjeta. E a pergunta que se faz é, e aí? Qual que é o efeito tributário dessas gorjetas, hein? Hum? Hum? Eita! Essas gorjetas integram a receita bruta para fins de eu calcular meu simples nacional, para eu calcular meu lucro presumido? Será que integra? Vamos ver isso hoje, certo? Gente, eu não duvido nada que tenha empresas tratando de forma equivocada a gorjeta. Não duvido absolutamente em nada, certo? Vejo muita empresa mal assessorada que pode estar pagando tributa maior. Então vamos lá, gente. Já deu o like aí, já está com sucesso, já está com boas energias. Deixa eu arrumar aqui a minha tela, vou colocar de ladinho. E como sempre, eu gosto de tratar de conceitos a partir de casos concretos. O que são casos concretos? É uma solução de consulta, é uma decisão, é um parecer, alguma coisa assim, não é? Algum caso mesmo. Não quero abrir um slide e ficar mostrando conceito para vocês. Vamos abrir a decisão, vamos abrir a solução de consulta. Fica muito mais didático assim, você consegue aplicar melhor na prática. Então, para tratar disso, eu vou começar com uma solução de consulta da Receita Federal, que inclusive é super mega blaster recente, do dia 3 de abril de 2024, certo? Deixa eu dividir a tela com você. Espera aí. Olha, tela dividida. Muito bem. Essa solução de consulta, ela diz respeito a uma empresa do lucro presumido, mas eu vou falar do lucro real logo logo, daqui a pouquinho, aguenta seu coração. O que ela está falando aqui, ó? Receita bruta, exclusão das gorjetas da base de cálculo do lucro presumido. Antes de mais nada, eu preciso contar para você o que é lucro presumido. Se você já sabe, gente, você vai poder adiantar um pouquinho esse vídeo, mas vai ser rápido. Lembrando que o meu perfil eu sempre gosto de deixar as pessoas na mesma página. Então, lucro presumido nada mais é do que uma forma, um regime para você calcular o seu lucro para fins tributários. Quando eu estou falando dos impostos que incidem sobre o lucro, o imposto de renda, a contribuição social, eu preciso calcular essa base de cálculo. O que é o meu lucro para eu botar as alíquotas desses tributos lá? Como que eu calculo isso? Eu posso calcular o lucro pelo regime do lucro real, que nada mais é do que receitas menos as despesas, receitas tributáveis menos as despesas tributáveis, não é? Então eu tenho que controlar todas as despesas, todas as receitas, bem bonitinho, dá um trabalho. Geralmente são empresas maiores que optam pelo lucro real. Deixa de ladinho, não é o nosso caso. O lucro presumido, eu só preciso de uma informação. Qual que é a receita dessa empresa? E a receita da empresa nada mais é do que o produto da venda, o produto das vendas das mercadorias, ou dos serviços que ela presta. Ou qualquer outra coisa que ela tenha alguma receita ali, sei lá, uma receita financeira, investiu no mercado financeiro, ganhou dinheiro. Tudo que é receita ali, ó, que entra para essa empresa. Eu só preciso saber dessa informação para eu calcular o lucro presumido. E no lucro presumido, o que que eu. Olha a palavra, olha a expressão, presumido. Eu presumo qual é o lucro dessa empresa, eu presumo.
Então, eu presumo que uma empresa, a lei presume, na verdade, né? Que uma empresa de serviços, no geral, ela tem 32% de lucro em cima da receita que ela oferiu. Então, se essa empresa oferiu 100 mil de receita, no lucro, uma empresa de serviços, no lucro presumido, pressupõe-se que 32% desses 100 mil, ou seja, 32 mil é lucro. Eu pego esses 32 mil, que é a minha base de cálculo, e jogo a alíquota do imposto de renda e da contribuição social em cima disso e pago meus tributos. Fechou, gente? Então, isso que é o lucro presumido. Aí aqui, a dúvida é, nesse mesmo exemplo, a empresa emitiu notas fiscais no valor de 100 mil, mas dentro dessas notas fiscais tem gorjetas. Vamos imaginar que desses 100 mil, sei lá, 10 mil é de gorjeta. Sei que, só para ficar fácil a conta aqui. Desses 100 mil que ela emitiu de nota fiscal, 10 mil é de gorjeta. E aí, qual que é a receita dessa empresa para fins de ela calcular o imposto de renda dela, para calcular o PIS/COFINS, que também incide sobre a receita? A base de cálculo vai ser os 100 mil reais, que é o que foi emitido na nota, ou vai ser só 90? Porque 10 era de gorjeta. É isso que essa solução de consulta trata. Vamos descer mais um pouquinho? Deixa eu ver se está dividindo, deixa eu ver se está gravando. Tá. Eu sou mestre para gravar, falar e depois não está gravando. O que diz a nossa querida Receita Federal? Primeira coisa, né? Aqui está falando qual é a ementa, qual é o causo concreto. A empresa quer excluir da receita bruta para calcular o lucro presumido dela as gorjetas. Beleza? É isso que ela quer fazer. E também quer excluir as gorjetas para fins de calcular o PIS e a COFINS. O PIS e COFINS, eles incidem sobre a receita. E aí? Então, para mim é importante saber o que está incluído dentro dessa receita. Eu vou calcular o PIS e COFINS com base em 100 mil ou com base em 90, já que 10 era gorjeta, nesse nosso exemplo? É isso aqui. Então, estou falando de um benefício tributário de deixar de pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre esses valores de gorjeta. Beleza? Vamos ler aqui então do que se trata. Já deixei em amarelinho, ó, para facilitar a nossa vida. Essa é uma dica de estudo até. Quando eu vou ler alguma coisa, eu já vou grifando, fazendo comentários, para quando eu precisar reler, tá mais fácil. Então tá aqui, ó. A empresa que fez a consulta, não fala o nome dela, mas ela quer que se esclareça se a gorjeta compulsória, ou seja, aqueles 10% que vem na nossa nota quando a gente vai no restaurante. Aquilo é compulsório, tá na nota lá. Se você falar que não vai pagar, o pessoal vai te jogar tanta praga. Misericórdia, faça isso não. Pague os 10%. E aí, ó, essas 10% que vem na nota fiscal. E é repassado para os garçons. Vocês sabiam que tem restaurante que não repassa? Eu pergunto, sabia? Eu pergunto para o próprio garçom: ô garçom, você ganha a gorjeta que a gente dá? Se o garçom disser que não repassa para ele, eu não pago, porque eu sou dessa. E a pergunta é: um restaurante, ó, só não falo o nome, mas eu sei que é um restaurante. Esse restaurante pega a gorjeta que os clientes dão, aqueles 10%, e repassa para os garçons, para as garçonetes. E aqui ele ainda fala assim, ó. A pessoa que fez a consulta, a empresa. A CLT, ou seja, as normas trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, fala que a gorjeta faz parte do salário do empregado. Isso é uma informação importante. Olha, tributário se conectando com outras áreas. A gorjeta faz parte do salário do empregado. Então, se a gorjeta faz parte do salário do empregado, consequentemente, se eu vou ter que repassar para o empregado, não é receita da empresa que está contratando esse empregado. Faz sentido, não faz? Essa é a tese da empresa que fez a consulta aqui. Beleza? Beleza? Vamos ver o que a Receita entendeu? Isso daqui, gente, é só a base legal do lucro presumido. Eu não expliquei para vocês o que era o lucro presumido? Onde está escrito isso? Está aqui, ó. Lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas. Eu não vou
descer aqui, tudo isso, não vou ler esses dispositivos legais para não ficar chato o nosso bate-papo. Não é o objetivo daqui, tá? Mas aqui é a base legal do lucro presumido, aqui é a base legal da contribuição social sobre o lucro líquido, e aqui é a base legal do PIS e da COFINS, que incidem sobre a receita. Fechou? Tudo a base legal. Que interessante. Aí, olha só. No parágrafo 12, a Receita fala assim: lendo toda essa base legal, não tem previsão para excluir as gorjetas compulsórias da base de cálculo do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e do PIS. Não tem. Não vai ter um artigo que fale: nas receitas não estão incluídas as gorjetas. Não está escrito isso em lugar nenhum. E a Receita está falando aqui. Mas, descendo para o parágrafo 3º, a Receita fala assim: mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pacificou-se no sentido de que as gorjetas têm natureza salarial. Gorjeta tem natureza salarial, ou seja, faz parte do salário do empregado. O que o estabelecimento comercial faz é só servir como um meio termo ali. Eu vou recolher o cliente, passa o dinheiro da gorjeta para mim e eu repasso para os meus garçons e para as minhas garçonetes. Então, o estabelecimento comercial, o empregador, a empresa, é só um arrecadador, só. Aquele dinheiro não é da empresa, é do empregado. Olha só, se tem natureza salarial, vai compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias incidem sobre a folha de salários. Se eu estou dizendo que a gorjeta tem natureza salarial, logo vai impactar as contribuições previdenciárias. Certo? Vamos descer mais um pouquinho? E aí a Receita, por enquanto, só está contando a história. O STJ já falou que é natureza salarial. Simples assim. Logo, se é natureza salarial, ou seja, não é da empresa, eu concluo que não pode incidir PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre isso. Simplesmente porque não é um dinheiro meu, é um dinheiro de outra pessoa. Então essa é a lógica da solução de consulta da Receita Federal. Ó. As gorjetas compulsórias não compõem as bases de cálculo dos seguintes tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, no regime cumulativo. Certo, gente? Resumo da ópera. Se você estiver diante de um cliente do ramo de restaurantes, bares ou qualquer outro negócio que tenha gorjeta também por trás, mas geralmente restaurantes e bares é o mais comum, você já tem que ficar de olho se esse cliente talvez não esteja pagando imposto a maior. No nosso exemplo inicial, eu falei que 100 mil era de faturamento, emissão de nota, mas dentro desses 100 mil, 10 mil era tudo de gorjeta. Tem cliente que pode estar pagando os tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, sobre os 100 mil fechados, quando ele deveria pagar somente sobre os 90, porque 10 ele repassa para os garçons e para as garçonetes. Beleza? Tranquilo? Então, lucro presumido. Tranquilo, se vocês estiverem diante de uma empresa do lucro presumido, se ela estiver pagando tributo sobre a gorjeta, você já pode, daqui para o futuro, falar: faz favor de não pagar mais, já vamos economizar. E para o passado, o que foi pago indevidamente, você pode recuperar esse valor. Você faz uma conversa com a galera da contabilidade, retifica todas as obrigações acessórias, as declarações dessa empresa, vai dar um valor a maior que foi pago, esse dinheiro você pode recuperar para sua empresa, esse crédito. Então, para a galera do presumido, tá mamão com açúcar isso daqui. Você pode fazer uma recuperação
de tributo administrativo. E para a galera do Simples Nacional, que é a maior parte das empresas do nosso Brasil, do coração, já deu um like aqui nesse vídeo? Você não deu? Dê agora um like nesse vídeo antes de eu começar a falar do Simples Nacional. Oxe, retribua essa pessoa que vos fala. Toma. Simples Nacional, o que é o Simples Nacional? Primeiro que de simples não tem nada de simples. Mas basicamente no Simples Nacional, uma empresa fatura até 4.800.000 por ano, ela pode optar por estar no Simples Nacional. Significa dizer que ela vai pagar a maior parte dos tributos por meio de uma única guia. Por exemplo, eu tenho uma empresa do Simples Nacional que eu uso para faturar as aulas que eu dou no Mackenzie, por exemplo. Eu sou professora do Mackenzie, eu emito nota fiscal. Todos os meses, eu faço a minha declaração lá do Simples Nacional, calculo o Simples Nacional. E eu falo quanto que eu tive de receita naquele mês, jogo no sistema e já sai lá um valor a pagar. Vamos imaginar que deu R$1.000 a pagar de Simples Nacional esse mês, no mês de abril. Bom, dentro desses R$1.000, um pedacinho dos 1.000 vai ser ISS, Imposto sobre Serviço. Outro pedacinho desses 1.000 vai ser Imposto de Renda e Contribuição Social. Outro pedacinho vai ser PIS e COFINS. Outro pedacinho vai ser as contribuições previdenciárias. Vocês acreditam? Contribuições previdenciárias. Se eu vendesse serviços, mercadorias, um pedacinho seria ICMS, mas como no caso eu só presto serviço no meu, não tem ICMS. Mas percebe, são todos os tributos em uma única guia. Essa é a vantagem do Simples Nacional, é mais simples de pagar. Não significa que seja tão simples no dia a dia. E aí, gente, para eu calcular quanto que eu tenho a pagar dentro do Simples, também o que me importa é só a receita. Só. Vocês acreditam? Quanto que eu tive de receita? Eu vou entrar lá nos anexos, para ver em qual anexo que eu tô. Vou ver qual que é a alíquota. Se eu tiver na alíquota de 6%, por exemplo, eu vou pegar os 100.000 lá que eu faturei, vamos imaginar, vou jogar 6% e eu vou pagar R$6.000 do Simples Nacional naquele mês. É assim que funciona o Simples Nacional. Também é baseado na receita. E aí a grande pergunta que se faz é: e aí, empresa, o fisco? Mas seguinte, e a gorjeta? Eu sou um restaurante, estou no Simples Nacional, Para eu calcular o Simples, vai incluir essas gorjetas também? Sim ou não? E para isso eu vou mostrar uma decisão recente do nosso querido STJ. Então vamos ver aqui, a ementa, já vou dar um spoiler para você, Ementa. Não caracterização. Taxa. Não caracterização. Deixa eu apagar aqui para não. Pera aí. Só isso aqui que tem que ficar. Pronto. Não caracterização é uma questão processual aqui em cima. Mas aqui embaixo, taxa de serviço, gorjeta. Tem natureza salarial. Base de cálculo do Simples Nacional. Exclusão. Ou seja, eu já sei que também não entra na base de cálculo do Simples Nacional. Que coisa boa, já dei spoiler para você. Vamos descer mais um pouquinho para ver o que esse acórdão diz. Aqui é só a ementa, viu? Dica: nunca se contentem só com a ementa. Vocês têm que ler o acórdão inteiro, gente. Larga a mão de preguiça, minha filha. Meu filho do céu. Tá bom? Então vamos ver o que o acórdão diz. Eu deixei em amarelinho, mas depois você tem a lição de casa de pegar esse acórdão e ler. Bom, o que a Fazenda diz? A Fazenda defende que as gorjetas devem compor a base de cálculo para a cobrança dos impostos unificados pelo Simples Nacional. Principalmente porque, isso eu estou falando a tese da Fazenda Nacional, do Fisco. Por quê? Porque a lei complementar que regulamenta o Simples Nacional, ela fala bem certinho, tudo que tem que excluir da receita.
seja, se não está escrito ali o que tem que excluir da receita, em tese, então, eu tenho que deixar na receita para fins de calcular o meu Simples Nacional. Que mais? Aí, o acórdão, ele desce mais aqui falando sobre como é que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, tratam as gorjetas. Quando eu falo que tributarista são pessoas espetaculares que têm que entender dos outros ramos do direito também, eis aqui um exemplo. Para eu defender uma tese tributária, eu preciso saber o conceito da lei trabalhista sobre o tema. Então, aqui o acórdão ele fala, olha só o que a lei trabalhista fala sobre o tema. Fala que a gorjeta, o artigo 457, a gorjeta compulsória tem natureza salarial. Se tem natureza salarial, ela compõe a remuneração dos empregados. Então, se a empresa tem que pegar esse dinheiro e repassar para os empregados, não faz parte da receita bruta dessa empresa. Está aqui. Essa é a lógica que o acórdão chegou a partir da lei trabalhista. Se é assim, não há que se falar em inclusão, das gorjetas na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional. Ou seja, o nosso querido STJ está dizendo que as gorjetas, então, não compõem a receita para você calcular o seu Simples Nacional. Então, vamos no nosso exemplo. Eu sou uma empresa do Simples Nacional, estou sujeita à alíquota de 6%, emiti nota no valor de R$100.000. Se eu for calcular meu Simples Nacional com base nesses R$100.000, vai dar R$6.000, não é mesmo? R$6.000, 6% de 100 mil. Mas eu falei para vocês que 10 mil desses 100 mil é gorjeta. Então não entra na base de cálculo. Vamos ver quanto que daria daí? Vou pegar meu celular aqui para fazer a conta. Por quê, gente? Porque conta de cabeça, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Se ao invés de 100 mil eu usar 90 mil, né? Porque 10 não é gorjeta, vezes 6%, 5.400, já dá uma redução de R$600. Percebe, gente? Percebe? Tá? Porque se a minha base de cálculo fosse 100 mil, incluindo as gorjetas, eu pagaria 6 mil. Como a minha base de cálculo é só 90, eu pago 5.400. Já economizou R$600, tá? Conta de padeiro aqui, só para vocês entenderem a lógica. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó, a decisão, ele cita uma outra decisão que fala assim, ó, a gorjeta não pode ser incluída na base de cálculo dos tributos a que se submetem ao regime do Simples Nacional, tendo em vista que o seu respectivo valor não ingressa efetivamente no patrimônio do contribuinte, haja vista que deve ser repassado aos empregados. Ou seja, o dinheiro só passa por ali, mas não é meu. Eu tenho que passar para os empregados, tá? Vamos descer mais, que tem uma outra parte aqui que eu achei super interessante desse acórdão, que é da ministra Assucete Magalhães. Ela fala assim, ó, as gorjetas representam apenas ingresso de caixa a ser repassado pelo empregado, a ser repassado para o empregado, ao empregado, não implicando incremento no patrimônio da empresa, razão pela qual deve sofrer a aplicação apenas de tributos e contribuições que incidem sobre o salário. Ou seja, as gorjetas, do ponto de vista da empresa, não vão impactar no imposto de renda, na contribuição social, no PIS e da COFINS. Não vai ter essa tributação sobre as gorjetas. Mas as contribuições sociais terão, certo? Vai compor a folha de salário lá. Então, se o seu cliente, ó, isso é importante, se o seu cliente parar, ele excluir as gorjetas para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, lembre que ele precisa considerar que essas gorjetas são incluídas
na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Inclusive, se ele não estiver colocando na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o seu cliente está em risco. E é a sua função alertá-los, tá? Vamos lá, descer mais um pouquinho. As gorjetas é salário do empregado. Vamos descer mais aqui. Não, isso aqui foi o que eu já falei, né? Não tem imposto de renda, CS, PIS e COFINS, mas tem os tributos que incidem sobre a folha de salário. Não significa que você vai ficar sem pagar tributo, não. Descer mais um bocadinho. Isso daqui é o que eu quero mostrar para vocês. Por isso que a gente tem que ler o acórdão inteiro. E não somente a ementa. Porque o acórdão inteiro que nos dá uma visão mais pormenorizada, mais técnica do assunto. Isso aqui, essa parte é importantíssima. Aqui, gente, o acórdão, ele reproduz quais são os argumentos da Fazenda Nacional sobre esse tema. E aqui, o argumento da Fazenda, que inclusive eu achei muito inteligente o argumento da Fazenda Nacional. O argumento da Fazenda Nacional, ele está falando aqui, ó. Primeiro argumento, ó. O pagamento unificado pelo Simples Nacional, ele engloba o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS e o ISS. Beleza. Mas dentro dessa guia única, também tem as contribuições previdenciárias, que são devidas pela empresa, percebe? Nessa guia única do Simples, já tem as contribuições previdenciárias também. Logo, se dentro dessa guia única do Simples tem as contribuições previdenciárias, o valor das gorjetas deveriam estar lá. Porque elas não vão impactar a tributação sobre a folha de salário, que são as contribuições previdenciárias? Esse argumento é inteligentíssimo da Fazenda. Inteligentíssimo. Tá bom? Então, aqui o acórdão reproduziu. Vamos descer mais um pouquinho. Outro argumento da Fazenda Nacional. O Simples, ele é um regime unificado de recolhimento de tributos, e isso significa que o fisco ele renuncia à receita. Por quê, gente? Porque quem está no Simples paga menos imposto, gente. Simples assim. Se eu sair do Simples, eu vou pagar mais imposto. Então, a partir do momento que o fisco deixa eu pagar menos imposto pelo fato de eu estar no Simples, ele está renunciando a uma receita fiscal. Esse é um argumento que não é tão jurídico, mas é um argumento muito utilizado. Beleza? Beleza? Bom, aí, partindo desses argumentos, o que o acórdão decidiu? Especificamente o voto da ministra Assucete. Eu não estou falando, não se trata de excluir as gorjetas da base de cálculo do Simples Nacional. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que as gorjetas não entram nem sequer no campo de incidência. É diferente, gente. Deixa eu falar em outras palavras. Olha o voto da ministra aqui. É o seguinte, eu não estou dando uma colher de chá para a galera do Simples Nacional, deixando excluir as gorjetas do conceito de receitas para fins de calcular os tributos. Não é colher de chá. Na verdade, não tem nem incidência. Não tem o fato gerador. Não aconteceu a hipótese tributária de incidência, não aconteceu nada. Gente, não tem incidência mesmo. Não tem incidência. Por que não tem incidência? Porque a base de cálculo do Simples Nacional é o preço que eu cobro. O preço do serviço. É o preço que eu cobro. E dentro desse preço, não faz parte do preço as gorjetas. Tanto que quando você vai num restaurante, tem lá o valor do prato
não é? O valor, aquilo é o preço. A gorjeta não é o preço. Certo? Então, por isso que ele está falando aqui, ó. Se a base de cálculo para calcular o Simples Nacional é o preço das mercadorias ou dos serviços que eu vendo, a gorjeta não faz parte do preço. Se não faz parte do preço, não faz parte nem do campo de incidência do Simples Nacional. Certo? E aqui está aqui, ó. Ela cita assim, ó, com efeito, a jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que as gorjetas não integram o preço do serviço para fins de incidência do ISS. A base de cálculo do Simples Nacional para os prestadores de serviços é o preço dos serviços prestados. Descendo mais, se a própria lei define que a base de cálculo do Simples Nacional é o preço do serviço, não é importante tomar em consideração os tributos que estão sendo abrangidos ali. Ou seja, o que me importa é definir o que é preço. Se a base de cálculo é o preço, a única coisa que eu tenho que definir é o que é o preço. Simples assim. Aí fala aqui, ó. Eu não estou falando que eu estou aumentando uma renúncia fiscal. Não. Não estou falando que eu estou aumentando nada. Eu só estou interpretando a lei de acordo. Só estou interpretando esse fato concreto de acordo com a lei. Só isso. Se a lei fala que a base de cálculo para calcular o simples é o preço das mercadorias ou dos serviços, é o conceito de preço que me basta. É essa análise que eu tenho que fazer. E a gorjeta não faz parte do preço, porque simplesmente eu vou repassar para os funcionários. Aí aqui está falando, ó, eu não estou dando um benefício fiscal em relação às gorjetas. Não estou dando nenhum benefício fiscal, não, senhor. Eu só estou fazendo uma constatação de que a efetiva base de cálculo do Simples Nacional é o preço. E gorjeta não faz parte do preço. Por que eu estou focando nisso aqui, Verônica? Verônica, mas a decisão é favorável, larga de arrumar pelo em ovo. Porque se eu fosse procuradora, eu alegaria o seguinte. Olha só, se eu fosse procuradora, eu alegaria o seguinte. O empresa do Simples, eu concordo com você que dentro da sua guia não tem todos os tributos? PIS, COFINS, ISS. Eu concordo com você que as gorjetas não podem ter como base de cálculo para apuração do PIS e da COFINS, do imposto de renda, da contribuição social e do ISS. Eu concordo, realmente, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro vai ser repassado para os garçons e para as garçonetes. Mas, lembre, eu estou falando se eu fosse procuradora, hein? Se eu fosse do fisco. Mas, empresa do Simples, dentro da sua guia do Simples, tem as contribuições previdenciárias também. Dentro da sua guia do Simples, tem as contribuições previdenciárias. E as contribuições previdenciárias, elas incidem sobre a folha de salários. Tudo bem que você paga de um jeito diferente, mas tem contribuição previdenciária aí. Então, para fins de calcular a contribuição previdenciária, sim, você deveria incluir as gorjetas. Eu falaria isso facinho se eu fosse procuradora. Certo? E nada garante que a procuradoria, que o fisco realmente não vá por essa linha no futuro. Por quê, gente? Porque o fisco precisa arrecadar, simples assim. Se o fisco for por essa linha no futuro, como é que você argumenta? Com base no entendimento aqui da Sucete, da ministra Sucete. Deixa eu ver se eu estou falando. A Sucete Magalhães, ó. Meu sobrenome, inclusive, que é Verônica Magalhães. Não somos parentes, infelizmente. Então, se o fisco for por essa linha de que as gorjetas deveriam compor a base de cálculo do Simples Nacional exclusivamente para fins de contribuições previdenciárias, você vem aqui por essa linha, no sentido de que não. A Lei Complementar 126 diz
123, a Lei Complementar 123, diz que a base de cálculo é o preço das mercadorias ou dos serviços. E a gorjeta não faz parte do preço. Logo, não faz parte da base de cálculo para imposto nenhum. Pouco importa qual imposto que é. Tá bom? Fechou? Por isso que eu gosto muito de entender como a outra parte está pensando. O que a outra parte pode alegar e como eu já posso pensar em um contra-argumento. Você precisa colocar o sapato da outra parte. Você vai ser uma pessoa tributarista muito mais completa. Certo, gente? Bom, resumo da ópera. Com o que a gente tem até hoje, você pode falar com tranquilidade para o seu cliente de que sim, as gorjetas não vão impactar o Simples Nacional, não vai entrar lá no conceito de receita para fins de cálculo do Simples Nacional, não vai entrar no conceito de receita ou de lucro, no conceito de receita que vai afetar o lucro da galera do lucro presumido. Pode ficar em paz. Tudo que for gorjeta você pode excluir lá da receita para você calcular a base de cálculo. Isso está bem tranquilo, bem tranquilo. O único risco que eu colocaria aqui é de, no futuro, para as empresas do Simples, o fisco vir com essa ladainha de que as gorjetas têm que incluir, sim, a base de cálculo para eu calcular aquele pedacinho das contribuições previdenciárias que tem dentro da guia do Simples Nacional, tá? Mas isso ainda não aconteceu. É uma coisa que eu acho que faz sentido se o fisco um dia alegar. Mas já tem o contra-argumento, que é justamente o voto da Assucete, da ministra Assucete Magalhães. Tá bom, gente? Conteúdo prático que vocês já podem colocar no radar. Para ver nos clientes de vocês se eles não estão comendo bola. Que não estão pagando mais do que deveria. Certo? Tá bom? Um beijo no coração. Deixa eu voltar aqui. Se você ainda não deu um like, deixa eu voltar aqui. Meu rosto inteiro para você. Se você não deu um like, já dê. Faça favor. Tá? Agora aqui, ó, botãozinho, dedo no like. Beijo, boas energias. Até semana que vem.